Feliz sábado, tudo bem contigo? Como é bom ter você novamente na nossa classe da Escola Sabatina para mais um estudo da lição. Essa lição está fantástica, hein? Quanta coisa curiosa que às vezes a gente... será que é assim? Será que é assim? Será que é assim? E a lição vem esclarecendo para a gente. Quantas dúvidas a gente consegue tirar. E quantas mentiras que às vezes a televisão prega, que a gente escuta por aí, ela vem clareando para a gente, ou desmentindo, né? Trazendo o ângulo correto da coisa. Você que está em casa, ou você que ainda não tem a lição, olha que tema bonito. Vida, morte e eternidade. Olha que chique. Lembra as dúvidas que você tem? As coisas às vezes que você aprende? Se você quiser ver a visão da Bíblia sobre a vida, morte e eternidade, venha sempre conosco nesse horário para a recapitulação da nossa lição. Certo? Se você não tem lição, por favor, escreve lá, não tem lição, preciso da minha lição, a gente vai dar um jeitinho de mandar uma lição para você. Ok? Ou se você tiver lição, quiser repartir com algum amigo e também repartir o nosso link para que ele também recapitule a lição com a gente, fique à vontade. Tá? Para nós é um prazer muito grande tê-lo aqui. Toda a nossa Escola Sabatina é feita com muito carinho para você, tá bom? E eu vou te apresentar aqui agora os nossos amigos que estão com a gente. Hoje eu quero começar com o nosso amigo mais velho. Não é de idade não, tá, Elton? Obrigado. Não é de idade é o mais novo. Obrigado, tá? Obrigado. Mas é o que mais está com a gente desde o início, né? Isso, é. Elton, e daí, como é que foi a sua semana? Foi ótimo, uma bênção. E bênção maior estarmos aqui reunidos, né, nesse bom demais, sábado, né? Esse dia maravilhoso para tratar de mais um assunto da Palavra de Deus, que é tão bom. E um feliz sábado a todos que estão nos lares. Que bom que você está conosco aqui. Estou muito feliz. Amém. Eu quero mandar um abraço aqui, aproveitar, né, que vocês estão em casa, para a Zélia, para o seu José Everaldo, para a Juliana, para a Maria Paula, para a Paula, tá? Manda um abraço para os filhinhos da Paula, também manda um beijão para eles, tá? É muito bom ter vocês aqui, para o Sidney, tá? Para a Cris, olha, é muito bom, tá? Para o André, meu amigão lá de Barueri, um beijão para ele, Deus abençoe ele, tá certo? Muito bom. Joel, você sabia que você foi visto, até fora do estado você já foi visto, né? Você vê como você está ficando importante. Está ficando chique. Muito chique. Como é que foi a sua semana, Joel? Foi bem, graças a Deus. A gente vê a mão de Deus conduzindo, né? A gente durante a semana, isso é prazeroso para nós. E também estarmos aqui. Eu sou suspeito de falar de Escola Sabatina, tá? Sou apaixonado por lição da Escola Sabatina, gosto muito. E, assim, uma lição como essa a gente não pode deixar de compartilhar. Olha, se você quiser conhecer o Joel pessoalmente, vem aqui. O Elton, venha visitar a gente. Aqui você pode participar das nossas classes, né? Além dessa classe que a gente tem aqui, a gente também tem uma classe física, que também a gente faz um pouquinho antes dessa nossa que a gente tem aqui. Então, assim, quiser um dia participar com o Joel ao vivo, com o Elton ao vivo, ou com o Jefferson ao vivo, vem aqui participar com a gente da nossa classe também física, além da nossa classe online, tá? É muito bom, tá bom? Então você que está no carro, está em casa, ou está no escritório, não importa onde você está agora nos vendo, ou você que vai ver esse vídeo daqui uns dias, feito para você também, tá? E você também vai estar na oração que o Elton vai fazer agora, tá bom? Então, assim, qualquer pedido que você tenha, que você queira que Deus atenda, nesse instante que o Elton estiver orando, peça para Deus. Tá? O Elton vai orar com muito carinho para cada um de nós. Você ora para a gente então, Elton? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, por todas as bênçãos, por este sábado maravilhoso, que estamos tendo uma comunhão especial contigo, e por essa lição, Senhor, que tem feito diferença em nossas vidas. Vamos tratar do assunto de que o Senhor morreu por nós, tomou o nosso lugar, Jesus. Sofreu intensamente, mas por amor, o Senhor nos traz a vida através da sua morte e ressurreição, Senhor. Amém. Obrigado por tudo. Abençoa os nossos queridos amigos, os nossos irmãos que estão nos lares, nos assistindo, que eles sintam a Tua presença junto deles e que o Teu Santo Espírito ilumine a vida e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Obrigado por tudo, agradecemos em nome dEle. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, o título da nossa lição desse sábado é Ele morreu por nós.
Hoje nós vamos ver um pouquinho mais do que foi a morte de Cristo, que foi a vida de Cristo aqui. Desde quando esse Cordeiro, que a gente chama, né, o Jesus, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, desde quando essa disposição por cada um de nós? E eu quero começar hoje com um verso, que eu acho esse verso muito chique. Quando a gente entende o contexto dele, fica melhor ainda. Olha só. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Qual é a importância de nós levantarmos Jesus na nossa vida e também para as pessoas, Joel? Bom, nós temos aí 2000 anos de cristianismo e tantas dúvidas ainda hoje, né? Bom, eu sou uma pessoa, se tiver, né, talvez tenha alguém assistindo aí em Poços de Caldas que me conhece, ao conhecer Jesus, a minha vida mudou. Quem me conhece sabe os caminhos que eu trilhava, por onde eu andava, o que eu fazia. E ao longo dessa vida que eu vivia, a esperança ela vai minguando, ela vai diminuindo. E um homem sem esperança é uma pessoa que, para onde o vento dá, ele vai. Então há uma importância, principalmente na nossa atualidade, nos dias que estamos vivendo, das pessoas conhecerem Jesus. Há uma necessidade do ser humano, que muitos talvez não entendam, um vazio interior, de conhecer a pessoa de Jesus. E o título é Ele morreu por nós. Há uma necessidade de nós conhecermos o que a lição está nos afirmando. Por que Jesus morreu por você? Por que Jesus morreu por mim? A Bíblia diz que Ele morreu para que nós tenhamos o quê? Vida em abundância. E essa vida, ela inicia aqui e vai se estendendo. Então essa é, né, uma necessidade muito grande de se apresentar Jesus para as pessoas. E o muito interessante, o mais interessante é a gente entender, né, Elton, que ninguém vai se escapar da morte. Nós falamos na semana passada que existe aquela morte que eu vou realmente parar de ressuscitar, de respirar e vou morrer mesmo. Existe aquela diária que eu morro cada dia, eu perco 24 horas da minha vida. Cada dia eu avanço para a sepultura, certo? Ou seja, a morte vai alcançar todos. Mas o que eu acho interessante da lição também, que diz que além da morte, o que pode nos alcançar também? A vida, né? A eternidade, a vida eterna. Por isso que nós não podemos perder tempo. Como diz lá em Hebreus, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração, né? Então a gente tem que se apegar a esse Jesus maravilhoso. O que Ele fez por nós é algo assim indescritível, né? E a gente vê assim, se nós meditássemos todos os dias sobre o sacrifício de Jesus por nós, nossa vida ia ser bem diferente. A nossa vida é transformada, porque é uma coisa assim maravilhosa, né? Esse amor dele por nós é algo assim, e não é uma coisa assim só na morte, né? É a ressurreição, e ele está intercedendo por nós hoje. Amém, né? É muito importante. E nós temos tudo para vencer em nome de Jesus. Amém. Puxando um assunto que você trouxe à baila, a questão de que você vivia sem esperança, né? Sabe, o que eu acho interessante é que Jesus ele quer ressuscitar cada um de nós com as nossas características. Claro que as características já transformadas ou melhoradas, santificadas em Cristo. Tem um texto que eu acho muito bacana, que está na Meditação Matinal de 1959, página 180. Eu acho ela muito interessante o que ela fala. A ressurreição de Cristo foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. O corpo ressurreto do Salvador, sua postura, os acentos do seu falar, tudo era familiar aos seus seguidores. De idêntico modo, ressuscitarão os que dormem em Jesus. Amém. Ou seja, Jesus ele quer ressuscitar você do jeitinho que você é. O pessoal fala que eu sou feio, mas para Jesus eu sou bonito demais, eu vou arrasar lá no céu. Certo? Porque a Bíblia diz que eu sou especial, eu fui feito único, você foi feito único. Deus ele quer ressuscitar cada um de nós assim. Agora, como que Deus vai conseguir nos ressuscitar? Com as nossas características, mas elas trabalhadas em Cristo ou por Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que você é especial, que cada um de nós somos especial. E é por isso que é muito importante a gente entender hoje o que significa a morte de Cristo
Ele morreu por nós. O que isso significa? Foi a pergunta que você começou, Joel. O que isso significa? E já para começar de uma vez, ver o que isso significa, vamos já para domingo. Olha que chique domingo. Desde a fundação do mundo. A Bíblia, Joel, deixa claro que Jesus morreu antes da cruz. Me explica isso, porque eu não entendo nada disso. Bom, o Tito 1, verso 2 diz assim, ó: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi... Apocalipse 13, verso 8, vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que isso traz de informação para a gente? Deus, ele não foi pego de surpresa quando o pecado entrou no mundo. Para nós, seres humanos, é difícil entender que quando Deus concebeu o plano da criação, ele concebeu também o plano da redenção. Salvação, da redenção. Por que é estranho nós pensarmos dessa forma? Então Deus já sabia de tudo? Já sabia que o pecado ia entrar, que haveria toda essa história terrível que nós vivemos hoje por conta do pecado? Deus já sabia. Nós já estudamos aí no início do trimestre sobre essa presciência, sobre como Deus não foi pego de surpresa, onde o pecado iniciou. Por que Deus, ao dar o livre-arbítrio ao ser humano, ele sabia que o pecado ia entrar no mundo, mas o plano da salvação, ele é concebido no mesmo momento que Deus decide criar o universo. Eu posso até pegar o teu ganchinho, já trazendo para 1 Pedro 1, 19 e 20, e diz assim, olha, eu acho muito interessante, você que tem a Bíblia, 1 Pedro 1, 19 e 20, se não tiver a lição, vá lá na Bíblia, 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, olha só, foi conhecido. Outro tempo foi conhecido. Quer dizer, lá no tempo eterno já sabia-se que era o sangue de Cristo. E ele termina: ainda antes da fundação do mundo, mas manifestos nesses dias, nesses últimos tempos, por amor de nós. Elton, como é importante a gente entender que Cristo, sabendo que Ele daria a vida por nós, por mim, por você, pelo Joel, Ele não desistiu. E Ele nos criou livre para a gente ser como Deus, aprender a amar. Deus é amor. E se nós tiver Deus, a gente também pode ter o amor. Que interessante, hein, Elton? Muito. Isso aqui é essencial, né? Porque a gente vê um Deus que ama dessa forma, e quando eu me entrego a Ele, porque Ele quer transformar o nosso coração, né? O pecado tomou conta da nossa vida. Mas em Jesus, com esse amor, nosso coração, nossa vida é transformada. Para o quê? Para ter a eternidade. Com esse Jesus maravilhoso que entregou tudo por nós, né? Ele deu a vida dele, isso é muito bom. E a gente vê que quando Adão e Eva pecaram, Deus antes tinha avisado, vocês vão o quê? Para morrer, né? Eles não morreram por causa disso. Porque já tinha o quê? Jesus já tinha intenção de morrer por todos nós. E eles não morreram imediatamente porque Jesus já tinha no coração o amor por eles e já tinha esse plano estabelecido, que senão teriam morrido. Eu creio assim, ó, esse plano estava estabelecido aqui para nós, como também para os anjos. Qual é a diferença? É arrependimento, mudança de vida. Os anjos que caíram não se arrependeram, não quiseram voltar para Jesus, e o ser humano, sim. Eu acho que essa é a diferença fundamental. Até chegar a um ponto em que não existe mais misericórdia. A própria Bíblia diz, Satanás e para os anjos do mal, chegou um tempo que não houve mais misericórdia. E eu e você temos que cuidar muito com isso, porque Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Mas eu preciso entender que eu necessito da misericórdia, do perdão de Deus. É isso, Joel? Necessitamos. Eu acho interessante que a lição diz aqui que assim a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela é central para o plano da salvação. Não existe salvação sem a morte de Jesus. E não tem como. A necessidade de sangue, né? A própria Bíblia diz, né?
Há necessidade de sangue. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que às vezes a gente se perde, nós já até falamos um pouquinho sobre isso nas lições anteriores, é o seguinte, a Bíblia, João, quando vê Jesus vindo, diz, esse é o Cordeiro De Deus que tira o pecado, do mundo. A Bíblia, muitas vezes, se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus, tanto que a gente vê João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando você pega todo aquele contexto e refere-se ao Cordeiro de Deus, não faz a gente lembrar de um episódio muito antes disso? Não faz a gente entrar no meio de um jardim? Eu acho interessante essas ligações que a Bíblia faz entre Novo e Velho Testamento, né? Lá não teve um cordeiro, que foi Deus que escolheu e Deus que matou? Não foi isso? Que sacrificou no lugar de Adão e Eva? Sim, ali já o evangelho, né? O proto-evangelho, chamado assim, Gênesis 3,15, a promessa de um descendente que viria, já é a promessa de salvação. E ali, quando Deus provê vestimenta para o casal, que havia provido as vestimentas ali com algumas folhas, né? Deus provê a vestimenta de peles. Ali um cordeiro foi sacrificado. Teve sangue, né? Teve sangue. Já prefigurando que para que a justiça do homem pudesse ser coberta, né? A justiça de Cristo pudesse cobrir o homem novamente, né? Haveria necessidade do sangue ser derramado. Eu posso abrir um parênteses aqui agora? Você que está em casa, um dos maiores problemas que está acontecendo no mundo cristão hoje é o evangelho social, são os homens, as pregações modernas, a alta crítica que pegou uma outra roupagem, certo? Que quer dizer o seguinte, que do capítulo 1 até o capítulo 11 do Gênesis é só uma história, um conto. Vocês estão vendo como Satanás trabalha, é o que a gente vem dizendo desde a primeira lição. Satanás tem trabalhado para fazer com que nós creiamos em coisas que Deus diz não, passamos a crer que sim. Coisas que Deus não disse, a gente fala, não, Deus disse, é o que aconteceu no Éden, certo? E também assim, a forma que Deus falar, a gente achar uma forma diferente. Como é importante a gente entender Gênesis e crer na historicidade, na realidade de Gênesis. É importante você em casa saber disso, sabe por quê? Porque se lá houve derramamento de sangue, na cruz houve derramamento de sangue, se lá houve necessidade de um intercessor, se Jesus é o nosso intercessor, e a Bíblia diz isso claro, se eu tiro isso, o que acontece com tudo isso que eu creio? O que acontece, Elton? Aí vem tanto de ideias, né? E coisas que não estão totalmente contrárias à palavra de Deus, né? E a gente vê isso em todo lugar, né? Vai minando a fé da gente. Vai minando. Então é importante a gente crer no Gênesis. Totalmente. Se tirar o Gênesis, não, aqui é de Gênesis a Apocalipse. Tudo, não existe nada para tirar dali, né? Não tem nada. E tudo fala o quê? Que a salvação é através do nosso querido Salvador Jesus, né? Cristo. E que tem que ter morte. Se não houvesse morte, lá em Gênesis teve um cordeiro, é claro, né, Joel? Depois a cruz. E hoje, eu e você, né, nós temos que morrer diariamente, né, para Jesus Cristo. Amém. O pecado, ele exigiu um preço, né? Então, assim, nós temos que ter consciência que o pecado ele é ofensivo para Deus. E ele custou um preço, que foi o quê? O sangue de Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. Com o pecado não se brinca, né? O pecado, custou caro para alguém, né? O pecado custou muito caro. Muito sério. E às vezes a gente vê isso com tão pouco caso, com tanta leviandade, sabe? Às vezes a gente sabe assim, se eu passar naquela avenida eu vou ver tal coisa, eu vou pecar, eu vou me excitar, e a gente insiste em fazer aquelas coisas que a gente sabe que desagrada a Jesus e que Jesus morreu para nos salvar delas, né? Agora, o que a lição de segunda-feira, né, quer deixar bem claro para nós, que eu e você não somos um projeto do acaso de Deus. Não somos, nem os nossos erros, nem a necessidade de salvação que temos, né, foi um acaso. Deus já tinha provisão para isso, né, Joel? Deus já tinha provisão. É importante a gente saber disso. Quer falar alguma coisinha com relação a isso ou já podemos partir? Bom, o ser humano ele sempre tentou dar jeito no pecado, né? Você vê, a gente vê ali Adão, quando peca, ele tentou dar o jeito no pecado e não tem jeito.
pecado nós não podemos dar jeito nele. Eu acho interessante, quer ver, ó, o que está no livro de Patriarcas e Profetas, página 39, diz assim: o homem havia se tornado tão degradado pelo pecado que lhe era impossível por si mesmo andar em harmonia com aquele cuja natureza consiste em pureza e bondade. Aí ela continua assim: mas Cristo, depois de ter redimido o homem da condenação da lei, poderia comunicar força divina para se unir com o esforço humano. Isso foi a cruz, né? Isso foi a necessidade de Cristo vir morrer por cada um de nós. Certo, Elton? Certinho. Podemos então? Agora eu acho interessante uma coisa, quando a gente vai ler a lição de segunda-feira, prefácio da cruz. Antes da cruz, Jesus sempre, quando esteve com os discípulos, sempre comunicava para os discípulos que alguma coisa ia acontecer com ele. Até em Lucas 18:31 diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Que seria o quê? O sofrimento e a cruz. Qual que era a relação dos discípulos quando Jesus falava de sofrimento? O que eles tentavam fazer com Jesus? Mudava o curso da conversa, repreendiam Jesus, né? E, no caso de Pedro, Pedro repreendeu a Jesus, dizendo que aquilo não aconteceria de forma nenhuma. E aí Jesus também foi enfático com ele, né? Dizendo que ele não cogitava das coisas de Deus. Mas, Jefferson, e aos nossos amigos que estão em casa, uma vez você me disse uma frase, eu sempre penso nela. Você disse que o mundo é cíclico e as coisas se repetem. O despreparo dos discípulos, né, faz com que eles não compreendam essa verdade que Jesus insistiu durante muito tempo em ensinar para eles. Mas também, ali, quando nós analisamos a história, o contexto da época, nós encontramos um fato interessante: a leitura seletiva. Ah, sim. Os judeus, eles liam aquilo que agradava a eles. Então, os textos que falavam de um Messias forte, libertador, glorioso, rei, esses eles guardavam com eles. O Messias sofredor, que morreria, por exemplo, demonstrado lá em Isaías 53, esses eles pulavam. Ou seja, eles acreditavam ou se importavam com aquilo que agradasse. Hoje nós temos muitas leituras seletivas da Bíblia. Por isso nós temos muitas religiões surgindo, muitas crenças diferentes numa mesma Bíblia, porque há uma leitura seletiva. E existe ou não existe, Elton, um risco? Veja só, os discípulos se decepcionaram, não foi por falta de informação. Eles sabiam que Jesus muitas vezes falava: olha, eu vou para Jerusalém, um dia vai acontecer isso. Mas como você mesmo falou, eles se repeliam de Jesus. Não, Jesus, sob hipótese alguma. Existe alguma diferença hoje entre nós e os discípulos com relação ao entendimento? Se nós entendermos errado, o que pode acontecer, Elton? O entendimento errado traz consequências, né? Tem uma frase que diz, né, entendimento errado, conclusões erradas, né? Erradas, equivocadas. E a gente vê muito erro no evangelho hoje, né? De pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com líderes que não seguem a palavra de Deus, que põem, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, sem pesquisar, sem ler, sem saber o que é realmente que Jesus está falando. Os líderes na época dos discípulos pregavam que Jesus viria como o Messias viria como um rei, um poderoso, né? Eles queriam alguém que tirasse eles do jugo romano. Isso. Queria posição, status. O que a gente vê no evangelho aí fora hoje em dia? Falando muito sobre isso, prosperidade, evangelho da prosperidade, você vai ter isso, vai ter aquilo. E Jesus mostra para eles que a vida dele e deles como discípulos iria ser uma vida de abnegação, de restrições, de dureza mesmo. E hoje quem quer fazer isso? Ninguém, né? Moleza, né? Quem quer inverter o que está sendo falado, de ter isso, ter aquilo, e de viver uma vida focada no que Deus quer para nós, né? E só o Espírito Santo pode transformar o nosso coração, porque até no meio religioso está tendo isso.
Eu tenho uma jornalista que ela diz o seguinte: geração criada em areia antialérgica. E hoje nós temos uma geração de crentes, de cristãos criada em areia antialérgica. Qual é o evangelho mais gostoso? É lá que eu vou. Qual é o evangelho fácil? É lá que eu vou. O que me satisfaz, né? É o que satisfaz. E a gente percebe aqui, nesse prefácio da cruz, que Jesus não usou nunca palavras enganadoras de um evangelho fácil. Ele sempre tratou a real. E tem uma coisa que nós vimos no verso, que também cabe aqui, a questão do Jesus levantado, né? Jesus tinha tanta ciência de como ele morreria, que ele disse para Nicodemos, não foi isso que aconteceu? E tem mais, né? Quando ele fala com Nicodemos, ele diz assim, ó, assim também é necessário. Assim também, né? Como Moisés levantou a serpente lá no deserto, era necessário que ele fosse levantado. Sabe, uma vez eu perguntei para um pastor o seguinte: o pastor é meu cunhado, então eu tenho... tem mais intimidade, né? Eu tenho liberdade de fazer perguntas capciosas. Ah, tá. Eu perguntei assim para ele: vamos imaginar a seguinte situação. Jesus veio ao mundo, todos acreditaram em Jesus, todos aceitaram a mensagem de Jesus, todos se converteram, e agora o mundo todo mundo agora no mundo é cristão e aceitou a Jesus como seu Salvador. E aí? Perguntei para ele: como é que seria agora? Ainda assim, Jesus teria que morrer. Sim. Como ele morreria? É lógico, isso aí é hipotético. Conjectura, isso. Né? Talvez o sacerdote fizesse um sacrifício com Jesus, como fazia com os cordeiros, não sei. Mas ainda que sim, que todo mundo tivesse aceitado a Jesus, ainda assim ele teria que morrer pelo quê? Por nós e por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Então a morte de Jesus ela é inevitável para o plano da salvação. A morte de Jesus ela é inevitável. Não havia outra possibilidade. As últimas perguntas dos discípulos para Jesus foram as seguintes: é esse o tempo que restaurarás Israel? Antes de Jesus ser levado aos céus. Até naquele momento... ainda estavam em dúvida, né? Não tinham entendido, Não tinham entendido que era necessária a morte de Jesus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Teria muitas coisas, né, Joel, que a gente vai na palavra de Deus, você que está aí conosco, tem muitas coisas que a gente não vai ter o pleno conhecimento. Tanto que a Bíblia fala, né, Elton, as coisas reveladas cabe ao homem, as encobertas a Deus. Então terá respostas que você não as terá aqui. Não as terá. Mas o bom entendimento da palavra de Deus, que é o que a lição está querendo dizer para mim hoje e para você, nunca vai trazer para a gente coisas que a gente não espera. O bom conhecimento da palavra de Deus, por mais que tenha dor, a gente vai saber por quê e quanto tempo passaremos nela. Sabe por quê? Olha o que está aqui no livro. Desejar de todas as nações, página 348. Eu acho, se os discípulos estivessem prontos para receber o que ele lhes desejava comunicar, teriam se poupado de grande angústia e desespero. Ou seja, se cada um de nós olharmos para a Bíblia, buscarmos o consentimento do Espírito Santo, que é o nosso grande ajudador, quanta coisa, quanta decepção, quanta tragédia nós pouparíamos para nós mesmos, hein? A Bíblia diz o que a respeito disso? Quando estiverem dizendo paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Isso mostra um despreparo. Então, para nós que estamos aqui, para os que estão nos assistindo, nós temos que nos aprofundar na comunhão com Deus, estudar a Bíblia, estudar profundamente. A lição da Escola Sabatina é um manual que nos leva ao estudo da Bíblia, né? Diário, semanal aí, e nós temos certeza que a nossa plataforma segura é a Bíblia. Amém. Sempre vai ser, né? Sempre vai ser. Ô Elton, Oi. Eu vou deixar ele um pouquinho em paz, vou botar você na fogueira agora, tá? Aí. Por favor. Na parte de terça-feira, diz assim, está consumado. João 19:30, e quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o fôlego, o Espírito a Deus. Me responda uma coisa,
Quando Jesus declarou essa frase, está consumado, a que essa frase ela se referia? Vamos lá, o que você acha aí? Eu acho ali foi, vamos dizer assim, está consumado, né? Ele estava ali declarando a derrota do inimigo, de Satanás. Isso faz lembrar do quê? Gênesis 3:15, né? Lembra da cabeça? Uhum. Então, assim, a gente fala assim, mas Satanás fez de tudo para destruir Jesus, né? Mas na morte de Jesus que estava o quê? A vitória, né? A vitória, a salvação. Porque eu acho que ele não entendia, né? Como é que Deus se faz homem e vem aqui e morre? É a pior morte que existe. Não cabia na cabeça dele. Então, assim, a gente vê que é uma coisa assim, que é um mistério, né? Como pode Deus fazer isso por nós? Mas aí vem o quê? Deus é amor, né? E os discípulos não entendiam isso, né? E a gente vê que nesse caso do estar consumado é a vitória. Esmagada a cabeça da serpente. Né? Feriu o calcanhar, né? Feriu o calcanhar de Jesus, mas o golpe mortal é na cabeça. Eu acho interessante, Joel, o seguinte: o diabo, desde o nascimento de Jesus, tentou matar Jesus. Primeiro nasce Jesus, ele quer matar. Jesus começa o ministério, ele quer matar. Certo? Quando está chegando pertinho da cruz, ele quer desanimar Jesus. Será que ele entendeu a coisa por ali ou não? O que você acha? É doideira esse homem, né? Assim, é interessante porque causa causa questionamentos. Isso é bonito na palavra de Deus. O questionamento move o mundo. E quando nós somos questionados, a nossa fé ela vai se fortalecer porque nós vamos atrás de respostas, entender melhor o texto. Mas a gente vê o quê? Que quando alguém está no desespero, ele tenta todas as alternativas para conseguir aquilo que ele quer. Né? Ao entender que Jesus ia ser vitorioso, o inimigo usou todas as táticas que ele podia para tentar alcançar seu objetivo. Mas ele... Assim, vamos pegar a palavra, está consumado. Vamos lá, você vai para a guerra. E aí você vai enfrentar uma força grande. Aí você vai buscar uma força maior. Os judeus tinham, né, e vamos supor que eles fossem para a guerra contra Roma. Eles tinham um homem que ressuscitava mortos, que alimentava o batalhão multiplicando pães e peixes, que curava as pessoas que estavam feridas. Então, a expectativa cresceu. Lá na cruz, quando Jesus fala assim, está consumado, é isso, acabou. Está consumado o quê? Toda aquela expectativa deles foi por água abaixo, mas o que estava consumado na cruz? Eu me lembrei de um hino do Arauto do Rei, que diz assim, o acusador foi derrotado e o seu domínio retirado. Lindo esse hino. Digno é o cordeiro inteiro, que é muito lindo esse hino. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória, o louvor. Ali, o plano, a missão estava cumprida. A humanidade teve a sua salvação assegurada. Satanás foi derrotado. O domínio dele foi retirado. Esse estava consumado, é o plano da salvação. A morte que nos garante a vida, né? Jesus ele veio para morrer em nosso favor. E ele fez isso, né? E foi ali até o último instante, né? E sabe o que eu acho interessante nisso daí, nesse estar consumado? Antes de Jesus dizer essa frase, você dá uma olhadinha que a zombaria do povo mudou, certo? Ei, desce daí. Desce daí. Ou seja, Satanás falou agora, quando ele viu que o destino era aquele, que quando Jesus disse lá no Éden, né? Olha, vai pisar na cabeça, vai matar você. Lembrou do cordeiro já dado no Éden mesmo, e agora Cristo, que era o cordeiro de Deus, sendo derramado à cruz. Aí ele começa a instigar o pessoal, né? Tenta tirar Jesus de lá. Não, sai daí. Você ressuscitou os outros, salvou os outros, salva a si mesmo. Como muda? Mas não, Jesus manteve foco, né? E o foco de Jesus era a cruz. Era a cruz e era a morte. Então, quando ele disse está consumado, ele quis dizer para você, Elton, com seus belos cabelos cinzas quase branco, tá?
você pode ser salvo. E para você que está em casa também, você pode ser salvo. Amém. Jesus quer dizer para você o seguinte: olha, o que precisava ser feito está consumado, está feito. E essa é a nossa glória, né? Essa é a nossa bênção, né? Por isso que Paulo fala, né? A loucura do evangelho para uns, para nós é alegria, né? O saber o que Jesus fez por nós. Na lição mesmo, eu acho legal que o comentário de Alfred Pullman diz assim, quer ver? Olha, os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio de sua morte. E ele não pôde descer da cruz e salvar a si mesmo, não porque ele não tinha poder, porque estava preso não pelos pregos, mas por sua vontade de salvá-los. Olha que coisa linda. Lindo, eu achei esse comentário fantástico. Lindo demais, né, Elton? Saber que Jesus tinha tudo aquilo para nós, né? Tudo. E aqui fala, né, que Satanás viu que ele tinha sido derrotado, né? Mas sabe onde assim, a gente vai comentar sobre isso mais à frente, mas eu vejo que Satanás tentou Jesus a usar o poder dele. Sim. No deserto da tentação ele fez isso, porque para Jesus era a coisa mais fácil que ele poderia fazer, ele tomar atitude. Imagina, ele tentou de todas as formas fazer que Jesus desistisse, né? Assim, usasse o poder dele para destruir, e a gente vê que Jesus permaneceu firme, né, no propósito dele, não se abalou e foi em frente. Então a gente vê assim, ele foi derrotado, mas ele continua por aí, o inimigo. E ele sabe que ele não tem mais solução para ele, ele quer destruir todos aqueles que querem se entregar a Jesus. Então ele tenta de todas as formas impedir isso, da pessoa conhecer esse Jesus maravilhoso. Mas quem consegue e vai em frente, persevera, ele não tem poder sobre a pessoa. E aí ele vê, não, esse aqui é uma joia preciosa de Jesus, não tem jeito não. Amém. A lição tem uma pergunta que eu acho que a gente deveria fazer ela para nós devemos nos perguntar todos os dias. A pergunta 5, na parte de quarta-feira, diz assim: o que a morte de Cristo realizou, aqui está por nós, mas eu vou mudar, eu vou falar, o que a morte de Cristo realizou por mim? O que é essa morte de substituir, uma morte de troca, Jesus morreu no meu lugar, o que é isso? Aí tem um texto aqui, Romanos 6, 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Isso me leva a uma pergunta pessoal. Pode o homem pagar pelo pecado? Eu estou perguntando para vocês que estão em casa. O homem pode pagar pelo pecado? O que vocês acham? Eu já me perguntei sim isso e cheguei à seguinte conclusão. Ouvindo pregações, lendo, o homem pode pagar pelo pecado. E aí, às vezes, isso pode chocar inicialmente. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Ou seja, o salário cobra um preço. É a morte. Não é essa morte que nós estamos falando do sono, né, que Jesus tratou, mas morte eterna. O salário do pecado vai ser cobrado. É a morte eterna. Então, eu posso pagar pelo pecado de que forma? Morrendo eternamente. Morrendo eternamente. Aí entra o sacrifício de Jesus. Na verdade, os únicos que não vão pagar pelo pecado serão os que aceitaram a Jesus. Todo o restante vai pagar pelo pecado. Todo o restante. Os que aceitarem Jesus terão a sua morte, a morte de Jesus sendo colocada no lugar da sua morte. Ou seja, pago, né? Então Jesus não morreu uma morte simples. Jesus não morreu a morte do sono. A morte de Jesus foi a morte eterna no nosso lugar. Amém. Interessante, né, Elton? Ou seja, a morte de Jesus foi mais profundo do que a gente imagina. É né? isso que Jesus fez por nós. Ele trocou, fez essa substituição. E o interessante é que João 3,16 diz, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? O 15 e o 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você que está em casa, que deu o seu Filho unigênito. Aí repete, né? Para que todo aquele que nele crê. E Romanos 6, 23, ele não termina onde eu parei, né? Mas o dom gratuito. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que troca.
É isso que é chamado de graça, Elton? Isso. Essa que é a graça, o Isso dom é graça. gratuito? Isso é graça. E 1 João 1,9 fala, né? Se nós pecarmos e confessarmos, Ele perdoa os nossos pecados, né? Então, assim, a transgressão pode acontecer, mas se confiarmos em Jesus, nesse sacrifício dele por nós, é perdoado. Vamos viajar mais um pouquinho? 1 João 2, né? Que diz 2:1 e depois o 2, né? Olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, eu acho que esse mas, é claro que eu vou pecar. Mas Jesus dizendo para mim, Senhor, eu confio em você. Mas, se você pecar, eu tô lá. Eu acho isso chique A demais. diferença, Jefferson, você teve o seu dia de atividades, eu tive o meu, o Elton dele. Quanto que você pecou hoje? Nossa, nem fala. Quanto que eu pequei? Quanto que o Elton pecou? O Elton pecou. Pelo tamanho, durante a pecou mais do que semana, né? nós. Vamos pegar a semana aí. Mas é por tamanho. Eu sou menor que vocês, eu peco menos. A graça, ela está aí. A diferença está, não é nós não pecarmos, é nós recorrermos àquele que pode nos salvar. Tem uma pergunta, né, que está aí. E se Satanás disser para você que você é um pecador? O que você responde para ele? Ele está certo. Isso mesmo. Né? A única coisa certa que vai falar é isso mesmo. Nós somos orientados a falar o seguinte: sou mesmo concordar, e é por isso que eu preciso de um Salvador. E precisamos mesmo. Se nós fôssemos santos, Elton, eu sou santo no nome. Santos. Mas tirou o nome e outra tristeza. Então eu estou mais perdido que você, que nem no nome eu sou santo. Não, pelo menos nisso eu tenho, né? Mas como é importante a gente entender isso, né? Como é importante a gente enxergar o amor de Cristo na cruz, você enxergar, você ver. Martim Lutero, está aí na lição, ele falou algo que eu acho muito interessante, né? Martim Lutero se referia à cruz como o altar no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo do amor sem limite, que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo de seu corpo e de seu sangue ao Pai com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas, ardentes e angustiantes. Ou seja, todo esse sofrimento final que ele fala é resultado de algo que ele dizia, o altar no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo do amor. Alguém que se consome por amor. Sabe que imagem que eu vejo aqui? Eu vejo assim, quantas vezes, por exemplo, assim, o dia que a Thaline, ela teve uma vez num acidente, ela teve uma fratura craniana. Abriu-se um pedaço do crânio dela assim, e dava para ver lá dentro. Eu vi a Mike quase querendo arrancar a cabeça da Thaline, o machucado, botar na cabeça dela e tirar. Amor, né? Entende? Por isso que lá Jesus fala, né, que se uma mãe, né? Jesus não esquece da gente, né? A cruz é eu acho que é o outdoor disso, né? Você é lembrado sempre, você é lembrado sempre. E aqui diz o seguinte na lição: se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria, para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta, humilhação e morte de ignomínia. Se não houvesse mais ninguém que aceitasse a Jesus, mas somente uma. Ele teria morrido da mesma maneira. O Elton estava aqui no dia que nós comentamos com o pastor. E se Eva pecasse e Adão não pecasse, só Eva pecasse, o que o senhor acha que Jesus faria, pastor? O pastor falou, Jesus viria e morreria por Eva. E é verdade. Por um só ele morreria. Legal, né? Agora, o significado da cruz. Paulo, nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas agora nós vamos entrar a fundo agora. Em 1 Coríntios 1, você que não tem a lição, mas tem a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24, diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo, ou algumas versões dizem, loucura para os judeus, aliás, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, ou seja, aqueles que acham tanto escândalo como loucura, se eles forem os chamados e aceitarem, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que às vezes a cruz é loucura, Joel? É porque é loucura. Não dá para entender? Não dá, é loucura.
Nós não vamos compreender, eu acredito que na eternidade nós vamos ter muito tempo, mas não vamos chegar à compreensão final. Nenhuma conclusão final. Total, né? não entendemos. Né? Principalmente quando esse texto é usado, a cruz no início, ela não era. Hoje a cruz é símbolo do cristianismo. Nós vemos aí, né, cruz nas igrejas, as Bíblias às vezes tem uma cruz na capa, mas na época a cruz ela passou a ser um símbolo do cristianismo muito tempo depois. A cruz realmente era vergonha, era a morte mais vergonhosa possível, né, da época. Então, como é que você vai pregar a cruz se ela era vergonha? Né? Não dava para entender as coisas. As pessoas não conseguiam, aguardavam um Messias libertador que veio para morrer numa cruz, na vergonha. Não dava para entender. Não dá para entender eu, um pecador, Deus se importando comigo. Às vezes a gente tem esses, né, momentos de reflexões pessoais, aí a gente começa a se diminuir. Né? Você vai olhando para o lugar que você vive, vai aumentando, vai expandindo, aí você olha para o universo e você imagina o que você é. Nada, né? Aquela poeira cósmica, menos que a poeira, né? E por que Deus se importa? Porque Deus ele é pessoal, Jefferson. Deus ele vai ser para você um Deus, entre aspas, tá? Diferente do que ele quer para mim. Por quê? Porque você é uma pessoa com a sua individualidade, com os seus problemas, com a sua forma de enxergar a vida, com as suas fraquezas individuais. Ele vai agir com você de uma forma diferente da que ele age comigo. Ele é Deus para todos, mas ele é personal, vamos dizer assim, para cada um de uma forma. Por que o Criador do universo, que não precisa da gente, vem e morre na cruz? Por quê? É loucura. Aqui está um segredo. Nós não temos condições de enxergar o que Deus fez por nós, a não ser pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém, é o único. Não né? existe outro meio. Por isso, para o mundo que rejeita Deus e rejeita o convite de Deus, sempre vai ser uma loucura. Elton, para não ser uma loucura completa, como é, por intermédio do quê? O que Deus deixou para mim ter acesso a tudo que Deus quer para mim e também todo esse conhecimento do Evangelho, que é loucura de gregos, que é vergonha para judeus? Qual é o livro? Qual é esse livro? Onde que Deus deixou? Mostre para os nossos amigos, Elton. Palavra, a Bíblia, palavra de Deus. E a outra coisa fundamental, o outro Consolador, né? O Espírito Santo. Ele que torna eficaz o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Ele que mostra o pecado, a justiça e o juízo. Né? Sem ele, sem a palavra e o poder do Espírito Santo, seria possível. Porque ele viu que por nós não conseguiríamos, nunca estávamos condenados. Não teríamos chance nenhuma de fugir das garras do inimigo, né? Mas ele preparou tudo para que nós pudéssemos alcançar a vitória. Não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus e por tudo que ele faz por nós hoje. Então, assim, a gente vê que somente nele, somente a cruz, né, que é tudo isso que você falou, né, que o Joel falou também, a cruz para nós é uma coisa assim maravilhosa, demonstração do amor completo de Deus por nós, por todos vocês, por todos nós. Então, assim, a gente tem que amar Jesus demais da conta. Não tem como não amá-lo, né? Olhando e percebendo isso, né? Eu escrevi na minha lição aqui, ó, na parte de cima aqui, ó, oremos pelo mundo. Porque a lição ainda traz mais uma informação aqui que diz assim, ó, nenhuma dessas verdades fundamentais sobre a cruz pode ser revelada pela sabedoria deste mundo. Aqui mais, quase no último parágrafo, diz assim que a sabedoria mundana não pode conhecer Jesus, nem a salvação que ele nos oferece por meio de sua morte substitutiva na cruz. O mundo não pode conhecer. Igual o Elton está nos dizendo aqui. Só o Consolador, né, Elton? Só ele. Tem um escritor cristão que chama Augusto Cury. Ele era um ateu assim, de grupo mesmo, assim, de pessoas inteligentíssimas, pessoas de alto nível.
E eles pediram para ele, você vai ler a Bíblia. Isso está relatado num livro dele. Você vai ler a Bíblia e fazer um livro falando que tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é invenção, esse negócio de Jesus, de morte na cruz. E ele começou a ler, leu. Chegou no final ali e falou que se converteu. Porque nenhum ser humano poderia inventar uma coisa dessa. Como é que um Salvador, né, vem e morre essa morte na cruz? Nenhuma mente humana poderia formar. Por isso que é um mistério, né? E aí ele se converteu, se tornou um cristão e escreve coisas maravilhosas sobre Jesus. A gente vê assim, a gente tem que dar muito valor no que Jesus fez por nós todos os dias. Eu acho que a gente deveria meditar uma hora por dia sobre esses últimos momentos de Jesus, né? E isso faz muita diferença, porque a gente aí vai tirar o orgulho, a arrogância, a depressão, tirar assim, a gente tem muito valor para Jesus, ele nos ama muito. Nós temos um amigo em comum, eu já falei muito dele já, o Romanelli, né, Dr. Romanelli. Aí esses dias nós conversamos, eu falei assim, Jefferson, mas como é que pode, Jefferson? Eu sempre li a Bíblia, sempre li. Era um livro para mim de história, geografia, eu queria entender alguma coisa, tinha umas palavras bonitas que Jesus falou, um bom homem que estava ali. Até o dia que alguém apareceu lá em casa para ensinar a Bíblia com a palavra de Deus. Eu falei, será que é? Aí esse dia ele falou para mim, cara, quando você pega a Bíblia toda, como um todo, é tudo assim, é uma coisa com correlação a outra. Não pode ser 60 escritores assim, sem errar, 40 autores, aliás, sem errar, escrever um lá, outro aqui. Tem que ser Deus. Aí falou que você falou aqui, que a gente está chamando de... Tem que ter um espírito mostrando tudo isso, produzindo isso. Uma coisa interligada com a outra. É importante nós lermos a palavra de Deus, mas sempre, né, Elton? A gente sempre fala, antes de abrir a Bíblia, o que a gente tem que fazer, Joel? Você que é meu professor de Bíblia, o que nós temos que fazer? Nós somos orientados a sempre pedir a orientação daquele que escreveu a Bíblia, que foi o Espírito Santo, usando homens. Sim. E ele quem vai nos iluminar e dar a interpretação daquilo que estamos lendo. E como Jesus disse, não falaria dele mesmo, mas de tudo que ele tinha ouvido e visto, né? Que é nada mais que a graça e Jesus agindo por nós. Eu botei uma coisa aqui, numa pergunta aqui, nós podíamos sair sem ela, mas eu queria ela. Só para você pensar em casa. Jesus, a gente fala que ele é a palavra, né? O verbo, aquele que criou tudo. A palavra do Gênesis, lembra? Estava na Judéia. A palavra do Gênesis, que estava na Judéia, hoje está onde? Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Como é importante a gente ler a palavra de Deus, né? Amém. Ellen White diz assim, no livro, deixa eu ler aqui, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 116. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidados como se fosse coisa de pouca importância estarmos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns têm agido assim, têm brincado com a misericórdia que lhe é oferecido, e o desagrado de Deus está sobre ele. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Um dia ele se retirará, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Há quanto tempo você está recusando Jesus como teu Salvador pessoal? Há quanto tempo nós, às vezes, estamos brincando com um pecado que o Espírito de Deus está falando, por favor, abandone. Deus ama, Deus é misericórdia, mas nunca esqueça, né? O sacrifício de Cristo, projetado para nós antes da fundação do mundo, precisa de uma resposta. Ele é de graça, mas precisa ser aceito. Se você não aceitar, de nada adiantou a pregação da loucura da cruz, né? Agora, para a gente já entrando, significado da cruz. Vai lá, qual que é o verdadeiro significado da cruz para mim hoje? E para eles lá e para o passado lá. Vai lá, Joel, vai lá. Bom, aqui tem uma frase que diz assim, a cruz é o centro da história da salvação. É o que nós estávamos comentando sobre a morte substitutiva de Cristo, né? O que ela significou para mim. Ela me dá a vida eterna a partir do momento
que todo aquele que nele crê. Mas, Jefferson, eu me deparei com uma frase na lição e é muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais. Vamos pegar aqui, ó, o mundo, hoje aqui, certo? Nosso contexto. O mundo antes da pandemia e pós-pandemia é o mesmo? Não. Totalmente diferente. A gente ainda não sabe o que é o mundo pós-pandemia, a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Mudança de relacionamento, o mundo mudou, essa é a verdade. Entre as pessoas, mudou a economia, mudou. O mundo é outro. Hoje o mundo é outro. Se você lembrar o que era antes da pandemia e pós-pandemia, você vai entender. O universo é um antes da cruz. E o universo é outro depois da cruz. O universo. Jesus morreu por nós, mas o universo é outro depois da cruz. E eu sempre me perguntava o que queria dizer Naum 1, verso 9. O pecado não se levantará pela segunda vez. O mal não se levantará a segunda vez. O que isso quer dizer? O mal entrou no mundo por quê? Porque ao Deus criar o ser humano, ele deu a oportunidade do livre-arbítrio, da escolha. E havia possibilidade de se escolher o quê? O mal. Nós seremos salvos. O livre-arbítrio vai deixar de existir? De jeito nenhum. Haverá a possibilidade do mal se levantar a segunda vez? Você tá doido que eu vou querer isso? Possibilidade, porque olha que interessante. Não, mas olha que interessante. Por que Deus não exterminou o mal no momento que ele surgiu? Deus não tinha autonomia para exterminar esse mal sem causar uma grande interrogação na mente dos seres celestiais, né, dos anjos. Porque se Deus exterminasse, haveria um ponto de interrogação na mente de cada um. Não era a lição trouxe, né, algo aqui muito interessante para a gente, que diz assim, ó, a cruz é o único antídoto contra uma futura rebelião no universo. Então a cruz, ela atingiu o universo. Por quê? Porque no pós-cruz nós ainda vamos permanecer com o livre-arbítrio e possibilidade de rebelião haverá. Porém, neste momento, se o mal se levantar uma segunda vez, Deus terá autonomia para destruir o mal sem precisar prestar conta a ninguém. Novamente, porque, né, as contas foram prestadas onde? Na cruz, né? Na cruz. Não, e outra coisa também, né, Joel? Então é muito profundo. Nós dois lá no céu, se o Elton quiser errar de novo, nós vamos dar um pau nele, não vamos? Nós não queremos saber disso não, né? O mal não vai se levantar, é uma afirmação, não vai se levantar, mas porque a cruz prova que Deus é amor. Amém, amém. Bonito pensamento. O Joel hoje está filósofo, né? Até o Elton falou assim, Jefferson, não quer falar mais nada não, mas vai falar, Elton. Não, mas não estou querendo. Importante esse significado, né? O que é a cruz para mim? O que é a cruz para o universo, né, Elton? Totalmente. Aquilo que era extremamente rejeitado, temido, uma coisa horrível, né, que era a morte na cruz, se torna a maior alegria, né? O símbolo universal. Não é só para nós aqui, mas para todos, como o Joel disse, todos os seres criados por Deus. E assim a gente vê que Deus pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. E a cruz é maravilhoso para nós, né? O significado dela. Porque Jesus, aquela cruz era para nós, né? Sim, era nós que tínhamos para nós aqui. E Jesus, não, eu vou no lugar deles. De puro amor, de pura abnegação, né? Aquele amor sem esperar nada em troca. E o mais importante, ele foi até o fim. Ele venceu em todos os sentidos, né? Por nós, por amor a nós. Eu acho que quando Jesus estava naquele sofrimento, lá na cruz, ele lembrou de todos, né? Todos queriam aceitar, todos que realmente iam fazer com que a cruz tivesse todo significado, né? Então é maravilhoso. Importante. Elton, você tocou numa coisa muito séria, né? Você foi lembrado, né? Eu gosto muito de ler o Desejar Todas as Nações, quando Ellen White ela vai tratar Jesus no Getsemane. Né? Quando ele fala, pai,
Aí vem um anjo e começa, peraí, Jesus, e o Elton? E o Joel? E o Jefferson? E Elise Moisés? E ele é Kim, que está lá cuidando do som. Né? Daí, se você não morrer, ele não vai poder casar, a noiva dele está ali do lado, ali, ó. Não vai dar jeito nenhum. Ou seja, nós somos o centro da cruz, né? Nós somos o centro do Evangelho. Quando eu digo assim, não o Evangelho, Jesus Cristo é o centro, mas nós somos o centro. O Evangelho foi feito e criado para a nossa salvação. É muito importante saber disso. Bom, finalizando, se deixar, nós vamos até amanhã, né? Tá, vai. Que esse assunto... É muito gostoso. Elton, eu vou começar por você. Principal da lição, aquilo que você quer que o nosso amigo em casa, que eu e o Joel saímos daqui na cabeça. Vai lá. Ponto principal. Eu acho que essa lição veio mostrar que nós devemos amar a Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Não tem nada mais importante que isso. A gente tem que entregar a vida para esse Jesus maravilhoso que morreu por nós, né? E não é só morrer assim, igual foi falado aqui, Joel falou, o Gerson falou também. É para a eternidade, não é só para esse mundinho, essa vidinha nossa, não. É para algo muito maior. Então, o que ele passou por nós aqui, vale a pena nós nos entregarmos totalmente a ele. Amém. E há tempo ainda, a porta da graça está aberta, ele está lá intercedendo, mas logo o nosso rei, o nosso Miguel virá, né? O nosso Salvador virá como o leão da tribo de Judá, né? Amém. E ele quer salvar a todos aqueles que se entregarem a Jesus. Então vamos com o tempo, que o tempo está aí para nós buscarmos ele de todo o coração. Amém. Joel, qual é o seu recado para nós e para os nossos amigos? Vou deixar um alerta. Hebreus 10, 26 diz assim, ó, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Nós poderíamos mudar a frase aqui, né, e dizer de termos recebido tão grande salvação através da cruz, já não resta sacrifício pelo pecado. É um alerta para nós. Não adianta nós aqui, né, estarmos estudando, aprendendo e conhecendo a morte de Cristo por mim na cruz me trouxe, mas não adianta nada disso. Se eu não escolher estar ao lado de Cristo, não escolher entregar a minha vida diariamente a Cristo, depois de ter conhecido tão bela mensagem, diz aqui, já não resta. Eu anulo todo esse plano da salvação. Eu consigo anular ele na minha vida se eu não aceitar ele de verdade. Então, para os nossos amigos que estão em casa, o apelo é para nós entregarmos nossa vida a Cristo. Então eu posso pegar o recado do Elton, o teu recado, e resumir no recado de João 3, 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Ou seja, amém. Se Jesus não for levantado no seu coração, se Jesus não for levantado na minha e na sua vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, se Jesus não for o primeiro, principal, ou seja, o ser divino que todo instante vai estar à minha frente, eu e ele, de nada adiantou a cruz. Então que Jesus seja o principal mesmo, que no seu dia a dia, que no seu choro, nas suas derrotas, que às vezes na sua agonia no trabalho, nós estamos assim, passando por momentos meio complicados, se Jesus não for o primeiro, se Jesus não for o único, se ele não for levantado, de nada adiantou o que ele fez. Então a nossa oração é que você e eu nos entregamos para Jesus diariamente e possamos deixar que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, como o Elton chamou a atenção, né? Seja ele o comunicador da salvação para nós. Amém. Vamos orar? Amém. Querido Papai do céu, como é bom entendermos que nós fazemos parte do seu plano eterno. A lição deixou muito clara que Jesus já é
tido como o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Então é importante sabermos que não foi por acaso, não foi um acidente a morte de Cristo, mas foi por amor. Foi um amor incondicional, amém, que negou a si mesmo, como diz a Bíblia, negou até a se permanecer como Deus e se fez servo, e se tornou um servo para a morte de cruz. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Atenda os nossos amigos que estão em casa, que eles possam entender que no meio de todo o sofrimento que o mundo traz, há um Deus presente, há um Deus que está do nosso lado e que nos ama acima de tudo, e que sua cruz seja levantada na nossa vida, que possamos, mesmo sem entender, porque é loucura, a gente não consegue entender um Deus e morrer, mas que mesmo sem entender, possamos aceitar que somos preciosos para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Esteja conosco, com a nossa família, é o que nós suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Foi muito bom estar com você em mais uma classe, mais uma lição. Semana que vem tem mais, tá? Não se esqueça. Mesmo dia, mesmo horário, mesmo local e mesmo canal. E por favor não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.